Olá, sejam bem-vindos a mais um Cuide-se Bem aqui pela Star TV. E vocês, como estão? Como foi de passagem de ano? Passagem de ano que para uns foi bacana, cheia de fogos, cheia de festa, mas muita notícia ruim. A virada do ano foi muito complexa, apesar das festas do mundo inteiro. Você já fez seus planos? Já renovou seus compromissos? Cumpra, porque senão vai ser mais um ano que você vai passar prometendo que vai perder peso, que vai para academia, que vai fazer música, que vai fazer milhares de coisas. Só a virada do ano consegue essa proeza da gente entrar numa espécie de introspecção, né? A gente começa a rever nossos conceitos e começa a pensar no que vai fazer no ano que vem, porque no que passou não tem mais como fazer. E o Cuide-se Bem está começando esse ano com corda toda. Nós aqui da Star TV estamos preparando muita coisa legal para você e com você junto. Então, fique ligado na programação da Star TV. E como não poderia ser diferente, hoje, mais uma quarta-feira, nós estamos aqui começando o ano com a força total. E vamos falar hoje de um tema que muito nos inspira, que muito nos ajuda e que hoje é fundamental dentro dessa pandemia emocional que nós vivemos. É muita depressão, é muita melancolia, é muito tudo. E hoje nós vamos falar ancestralidade, música e terapia. E aí, você já parou para pensar o que nossos ancestrais faziam na Idade da Pedra? Ele escutava a voz da natureza, o sussurro do vento. Tudo isso era uma forma de terapia que a gente já vem há muito tempo. E aí nós trouxemos a música, foi modernizando, modernizando. E a música, como os poetas dizem, sempre foi o remédio da alma. É quem nos acalenta, é quem nos faz refletir. E hoje vamos saber se a música consegue trazer essa ancestralidade, esse passado que está escondido, que está guardado lá, os sentimentos ilhados. Porque hoje nós temos o prazer de receber um cara aqui que eu vi uma apresentação dele e achei fantástico. Fantástica porque ele falou uma coisa que me encantou bastante, que me fez voltar a um passado não muito distante. Ele perguntou para a plateia por que nós estamos sofrendo. E nós estamos sofrendo porque nós não estamos roendo mais. Para nós que conhecemos o termo roer, você sabe o que eu estou falando. Ele fala que nós deixamos de escutar Bartol Galeno, Reginaldo Rossi, José Augusto e tantos outros e se ligamos à Anitta. E a gente deixou de curtir os nossos dramas, escutar uma música que nos faz, muitas vezes, até lembrar de um chifre que a gente levou. E eu achei que ele estava correto. E para isso eu convidei ele para vir aqui. Vamos falar da musicoterapia e a música entrelaçada com a terapia, né? E vamos falar um pouco da ancestralidade. Para isso a gente teve o prazer aqui no primeiro programa do ano conversar com o mestre, doutor em filosofia, com especialidade em metafísica, professor de yoga e meditação, Prem Razido. Eu fiquei impressionado com o que ele trouxe de música no festival que nós participamos, que a Start mostrou, foi o Festival Pium. E hoje ele está aqui conosco para abrir nosso ano, né? Começar o ano assim com terapia e música. Olha que coisa bacana. Para que o ano seja mais leve, para que você possa realizar seus sonhos, suas metas aí de não engordar, de escutar mais música, de viver mais. Professor, seja muito bem-vindo aqui no Cuide-se Bem. Para mim é um prazer enorme estar falando com o senhor e dizer que desde aquela apresentação lá, eu fiquei seu fã e nós vamos debater sobre isso aqui hoje. Seja bem-vindo aqui ao Cuide-se Bem. Obrigado, Moreno. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Boa noite a todos. Professor, a gente aqui sempre faz uma primeira pergunta e a única. A música e seus elementos nos ajudam a extrair nossos ancestrais, a nossa ancestralidade e desperta o adormecido? Muito boa pergunta. Então, primeiro vamos refletir um pouquinho sobre a palavra música. Isso. A palavra música vem do termo musa, grego. Isso é bom, já começou bem, Já começou bem, Já começou bem, vamos embora. Musa, as famosas musas que inspiram os poetas, que inspiram os filósofos, que nos inspiram. Aí são várias musas, né? Pois bem, é a partir da palavra musa que nasce a expressão música, o termo música. Então, música não é necessariamente aquilo que tem um ritmo, que tem uma harmonia, que tem uma melodia. É também. Agora,
Uma outra coisa, para fazer jus a uma explicação mais aprofundada, é que a nossa ancestralidade, um termo tão usado hoje, não é, Moreno? Isso. Ancestralidade. Eu gostaria, às vezes, de saber se cada pessoa que usa o termo ancestralidade tem a noção precisa da profundidade que esse termo, a que esse termo pode nos remeter. Então, nós somos um povo ocidental formado de vários povos lá no Mar Egeu, na Grécia. Vários povos se reúnem e lá formam uma nova civilização que nós chamamos de grega. Esse povo, a princípio, era combativo, tinha a guerra e o heroísmo como um sentido de vida. E a partir daí, a educação que começa a existir, ela é completamente relacionada à música. Como é que se educava o jovem, a juventude daquela época? Através de versos cantados. Você sabe esses violeiros que tem nas feiras? Sim, conheço, sou fã incondicional. Primeiro, os repentistas, né? Os violeiro repentista. Primeiro, exatamente, pela sua criatividade, que é fantástica. Então, naquela época, ainda quando o povo ocidental estava sendo formado, a forma de educar era através dos menestréis, que nós conhecemos como aedos. Né? Na academia, a gente conhece como aedos. Por exemplo, Homero, né? Autor de Ilíada e Homero, né? Então, o que a música tem a ver com isso? Era cantando, metro cantado, com estacas e repetindo a história dos deuses através dessa musicalidade que se educava o jovem grego. A nossa mente ocidental foi formada com base musical. Ou seja, desde a época da Grécia, a gente já usava a música como uma terapia para educar o jovem. Como um veículo para que houvesse memorização, primeiro, da história dos deuses. Porque a base da educação era a história dos deuses. E lá nos primórdios, os deuses, eu estou falando da ancestralidade teogônica, né? Os deuses eram abstrações naturais a princípio. Se cultuava a força do vulcão, a força do vento, a força do fogo, a força da terra. E se falava nas músicas das virtudes desses elementos. Depois aparece Homero e humaniza os deuses, o autor de Ilíada e Odisseia. Então, mas sempre uma característica marcante, esses aedos são uma espécie de menestréis, ou cantadores de viola, digamos assim, que saía de uma cidade a outra contando ou cantando a história dos deuses. Essa é a primeira grande influência da música como formadora da mente ocidental. Legal, então a música já está presente na nossa vida aí praticamente desde que o homem pisou neste planeta, né? Isso é muito importante. Professor, e essa junção, que utilizar a música na terapia, né? Usar a música, que era muito usada, né? Desde esse princípio aí na Grécia Antiga. Como é que dá essa junção? Ela tem uma importância muito grande na terapia. Nós hoje temos mestres em musicoterapia, não é verdade? Qual é a importância dessa junção? Quando a gente pega a música e joga para a terapia, qual foi a importância que o senhor viu de tanta influência da música? Embora a gente já faz, quando a gente está escutando música, a gente já faz uma terapia, né? Eu me lembro lá do Bartol Galeno, do Reginaldo Rossi, nós vamos já abordar esse assunto aí, porque eu achei fantástica essa percepção. Como é que é essa junção? Como o senhor vê a importância dessa junção da música e
ser usada como terapia? Muito bem. Eu tenho um curso de extensão na UERN, do qual eu sou ministrante e coordenador, chamado Filoterapeia. A palavra filo significa amor e a palavra terapeia significa cuidar, né? Então, o terapeuta é aquele que cuida não só de si, mas também dos outros. A terapia, então, é todo e qualquer processo que visa cuidar do nosso interior, mas também cuidar da planta, cuidar dos animais, tudo isso, aonde quer que haja amor pelo cuidar, aí há um processo de terapia acontecendo. Pois bem, a música é algo extremamente, eu vou usar o termo mágico, né? Porque se você senta a um piano e começa a tocar as notas mais graves, o primeiro sentimento que vem é de profundidade, é de escuridão, né? É de tristeza, principalmente de profundidade, de ground. Então, naturalmente, o som das notas musicais já produzem afetos, já produzem humores, emoções. Se nós queremos, por exemplo, tocar notas mais dominantes, do sol para cima, então as coisas ficam mais acesas, ficam mais alegres. Então, naturalmente, os sons já nos afetam, despertando, evocando sentimentos. Ou seja, a gente volta um pouco na nossa ancestralidade. Vamos descobrir lá o que está escondido, não é isso? Então, aquilo que está guardado no nosso inconsciente, para ser bem freudiano, aquilo que está guardado no nosso inconsciente, mesmo pela música instrumental, é evocado, eclode, é convidado a vir à tona. Nas almas mais resistentes, mesmo assim, ainda há o despertar de emoções a partir da sonoridade musical. E aí já começa a mistura, a fusão, a utilização da música como terapia. Como terapia. Então essa junção hoje, ela está tão presente nos nossos dias, não tão? Que a gente está precisando tanto escutar música e fazer terapia sem necessariamente precisa ir num terapeuta. Óbvio que o acompanhamento de um especialista melhora bastante. Mas quando você está em casa escutando uma música, com certeza você fica bem melhor. Você fica mais alegre, vai lembrar de coisas boas, de coisas ruins. Eu digo sempre que a coisa que a gente mais lembra de coisa ruim é quando leva um chifre, né? Mas se fosse ruim, o cara não lembrava, né? Sim, sim. Não é verdade? Isso. Olha, Moreno, interessante. Porque a música pode evocar, pode trazer de dentro coisas boas e coisas ruins. Luzes ou trevas, né? Então, veja, quando o nosso ego adota um certo gosto, porque isso é possível, uma escolha egocentrada, né, de um estilo musical. E lá no festival, não sei se você lembra, eu disse, vocês vieram para escutar jazz, mas vocês precisam escutar brega. Brega, isso aí. Essa aí vai ser o grande negócio de hoje, viu, pessoal? Nós vamos falar sobre isso. O grande negócio é esse mesmo, Moreno. Porque quando se faz terapia, ou melhor dizendo, quando Freud desenvolve a psicanálise dele, ele divide a alma humana, o aparelho psíquico, em três instâncias. O id, o ego e o superego. O superego é o lugar da tábua de valores sociais, né? São as regras e são os modelos exigidos numa sociedade. O ego é aquela parte de nós que deve cumprir isso, que deve se esforçar para cumprir isso. Mas o id é a bagunça escondida. É, né? A sofrência. É a sofrência. É a bagunça escondida. E essas três instâncias dentro de nós vivem em conflito. Ou o ego que está no meio vive em conflito. Porque, por um lado, tem o inconsciente gritando. Eu quero satisfazer as minhas lembranças, eu quero satisfazer as minhas tristezas, os meus desejos mais profundos. E o ego em cima dizendo, fique quieto,
eu tenho que controlar para não fazer feio, né? Você tem que ser um cidadão da sociedade, né? Tem que se comportar, né? Exatamente. Muito embora você, por mais controlado que seja, de noite, quando você menos espera, você está sonhando com o que não deve, né? Os sonhos explodem. Exatamente. Aí você vem lá botando para fora aquele sentimento ilhado, né? Exatamente. Aquela pulsão ilhada explode através do sonho. Freud chega a dizer que se a gente não sonhasse, enlouqueceria com a maior facilidade. Eu tenho certeza disso, porque não tem um cara que sonha mais do que eu, não. Ave Maria. Se eu der um cochilo aqui agora, eu vou sonhar. Né? Eu não sei se eu tenho tanto sentimento ilhado, mas os sonhos são umas viagens, né? E o sonho está ligado com uma descarga do subconsciente, né? Então, Moreno, desculpe, a primeira coisa que tem que ser perguntada é, nós temos um porão inconsciente em nossa vida, que são as coisas que a gente guarda para não mostrar aos outros, né? Isso, é o lado obscuro. O lado obscuro. E ali nesse lado obscuro tem de tudo, absolutamente de tudo, não adianta, porque as luzes e as trevas estão todas guardadinhas lá dentro. E segundo a lei dos processos de cura, na visão da teoria da repressão desenvolvida por Freud, você só pode curar aquilo que você traz à luz do dia. O que você expõe, né? O que você expõe. Ele criou o método de livre associação. Quando você entra num consultório de psicanálise, então o psicanalista ele já cria um ambiente neutro para você se sentir muito à vontade e verbalizar, expressar tudo livremente, sem um juiz perto de você. Né? O ambiente da... Sem uma crítica ferrenha, né? Sem uma crítica. Então, o segredo da terapia da psicanálise é justamente aquele ambiente que lhe permite falar livremente de tudo que você quer falar. Aí, se você quiser trocar o verbo falar por cantar, melhora mais ainda. Mas aí, professor, se o cara não for desafinado, o que faz? Canta assim mesmo, né? Tá mesmo desafinado, mesmo desafinado, pode cantar e deve, porque quem canta, com certeza, seus males espanta. Seus males espanta. Isso é uma frase antiga, mas que faz muito sentido hoje. Então, por que é que eu falo de ancestralidade, música e terapias? Primeiro, porque quando nós falamos de ancestralidade, nós estamos falando da história da formação de nossa própria alma. Mas veja bem, não nos confundamos e não confundamos o termo ancestralidade com bem, benefício e tudo de bom. Porque, na verdade, nós devemos transcender a nossa ancestralidade. Porque nossa ancestralidade é também a história de todas as mazelas que nós temos. As luzes e as trevas, né? Porque a vida não é feita só de luzes, né? Exatamente. Então, ancestralidade significa a retroalimentação de tudo que a gente foi no passado. Então, nós não estamos aqui para superexaltarmos a ancestralidade. Pelo contrário, nós devemos quebrar o ciclo do que até hoje aconteceu na Terra, olhando para trás e tentando ir além. O mero culto à ancestralidade, que está em tão grande moda ultimamente, pode convergir apenas para a expressão do ressentimento e da necessidade de vingança. E é muito importante a gente, o senhor, trazer essa visão, porque assim, a gente precisa se livrar desse fardo. Porque lembre-se, todo mundo gosta da luz, mas existe a trevas, né, que a gente precisa iluminá-las para que diminua. Você vai se livrar das trevas? Não, porque elas tá lá, são cicatrizes profundas que a gente tem que não cura do dia para a noite, mas é preciso amenizar. E eu entendo que o professor está me dizendo aqui vamos falar um pouquinho dessas trevas, vamos tratar delas para que a gente possa ter o fardo mais leve, porque o nosso passado nos condena, não é isso, professor? É isso mesmo. Nosso passado nos condena. O nosso passado é o peso que carregamos. Então, veja, como é que a música pode funcionar
no que diz respeito à libertação, à liberação desses processos ancestrais que nós temos. Veja, nós já dissemos que a música, o próprio som desperta afetos, dependendo do grau em que ele seja executado, mais grave, médio ou mais agudo. Ele em si mesmo já carrega a magia de despertar afetos. Agora, quando a música tem um ritmo, tem uma harmonia e também tem uma mensagem escrita, aí isso já completa uma afetação maior. Então, veja, o nosso ego, que é o lugar, a tampa da nossa repressão, né, que é o lugar do conflito, é o lugar da guerra. É o meio de campo ali. Meio de campo. Nós precisamos do ego para viver em sociedade, mas ele é, ao mesmo tempo, o nosso inferno. Né? É nele que nós sofremos, porque fazemos força. Então, o nosso ego, ele desenvolveu como mecanismo, ele desenvolveu a capacidade de esconder a si mesmo, de esconder as coisas que são mais fortes e mais dominantes através de aparências, né? Então, na música pode acontecer que às vezes eu escolho um estilo chique, quando na verdade eu quero cantar o meu chifre. Exatamente. Eu quero sofrer, mas não quero que o pessoal saiba, quero sofrer, né? Mas não quero que ninguém saiba. Quando nós escutávamos Valdir Soriano, fui longe agora, não foi? Na minha época, nossa senhora, agora foi lá na ancestralidade, viu? Valdir Soriano, Bartô Galeno, e toda essa turma, não só essa turma brasileira, mas eu estou falando também de Carlos Gardel. Sim. Eu estou falando de todos os grandes sofredores, né? Os grandes sofredores da humanidade. Isso, os que cantaram suas mágoas, né? E em algum momento pode-se citar Frank Sinatra. Sim, Frank Sinatra e vários outros, né? Todo o pai da sofrência também, gostava da sofrência. Cada um com sua sofrência e o estilo de sua sofrência. Mas a importância de se poder ouvir e principalmente cantar uma sofrência e cantar assumidamente. Não é cantar no banheiro se escondendo. Não. Cantar assumidamente uma sofrência é a criação de um espaço mágico, terapêutico, porque é o acolhimento daquilo que você está negando, né? Nada melhor do que a sofrência para expressar a reintegração daquele material que está escondido no inconsciente. E nada melhor da sofrência para a gente botar um pouco das trevas para fora, né? Exatamente. Eu te diria o seguinte, Moreno, que não se trata de colocar para fora, mas de acolher. E aceitar também. Porque o sofrimento existe a partir do conflito com as coisas que nós rejeitamos em nós. Eu estou em conflito interno porque eu estou rejeitando coisas que estão pulsando dentro de mim. Então, ao invés de ser colocar para fora, eu acolho a dor que eu sinto, eu acolho a sofrência, eu acolho o desejo, eu acolho a totalidade, tanto das minhas luzes como das minhas trevas. Então, a música pode ser esse ambiente, tanto a instrumental, quanto a música lírica, quanto a música cantada e falada, são ambientes apropriados, propícios para a vivência desse trazer à tona, trazer à luz aquilo que está escondido. Muito bem, você que está nos escutando, você pode participar mandando aqui sua pergunta. E a minha pergunta para você, como é que você tem lidado com a sua sofrência? Você tem assumido, você tem acolhido ela para que não te perturbe tanto, para que não maltrate tanto, ou você vai preferir, como dizia o poeta cearense, deixar os sentimentos ilhados, mortos e amordaçados vir à tona mais na frente? Perfeito. Se ligue, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco você vai saber por que é tão importante a gente escutar o brega. Lembre-se que o brega faz parte da nossa vida.
Nós crescemos escutando Valdir Soriano, Zé Adriano, Roberto Carlos, Bartol Galendo, José Augusto e tantos outros que cantaram o amor, que desafogavam suas mágoas na música. Não sai daí, a gente volta rapidinho, não dá mais que um minutinho. Vamos só tomar uma água, daqui a pouco nós vamos entrar no mundo aí do brega, que é isso que me fascinou. No evento que eu fui, vi o show do Prem Razido aqui, do professor, que é um cara que vive a música na essência, que traz a música para dizer assim, a gente se cura através da música. Não sai daí que a gente volta já. O Lar da Vovozinha está há 40 anos cuidando de quem sempre nos deu amor e carinho. Precisamos da sua doação para que possamos continuar cuidando de quem sempre cuidou de nós. A sua doação se transforma em cuidado, atenção, alegria, amor e gratidão. Ajude o Lar da Vovozinha e seja um multiplicador de bons sentimentos e dos sorrisos mais sinceros. Acesse o QR Code e veja como fazer sua doação. Uma campanha da Start TV em prol do Lar da Vovozinha. Moura Supermercado oferece qualidade, preço baixo e muita variedade de serviços em um só lugar. Ofertas todos os dias da semana. Moura Supermercado, Rua Lagoa de Jacomã, Central Parque 03, Extremóis. Faça sua compra pelo delivery 981 59 2729. 981 59 2729. Moura Supermercado, o supermercado da economia. Estamos de volta, eu falei para você que era rapidinho, é mais rápido do que uma música da sofrência, né? Então nós estamos hoje aqui conversando no Cuide-se Bem, falando de ancestralidade, música e terapia. E hoje, por nosso prazer inenarrável, a primeira vez que eu vi, vou repetir porque eu não vou cansar de repetir, eu vi o show no festival Pium Solar, que aconteceu no mês de dezembro em Pium, e se você quiser assistir o festival, vai estar no link lá do nosso canal do YouTube ou no nosso site. Aproveita e veja a apresentação que o professor falou, muita coisa bacana, falou de brega, falou de chique, falou de onde vem o som. Você sabe de onde vem o som da sua voz? No dia que você souber, você vai se surpreender. Nós vamos trazer aqui outra oportunidade para a gente entender de onde sai o som. Você vai se espantar de onde sai o U, né, professor? O U, sim, sim. O A, o E, o I, o O e o U. Você vai se espantar, cara, porque você não vai ter noção de onde é que esse som é emitido, de onde é que ele
ecoa para que as pessoas possam entender. Eu tenho certeza que você nunca imaginou, porém, isso é comprovado cientificamente. Nós estamos falando com o pré-racido, né, que conhece tudo dessa musicalidade, é professor da UERN em Caicó, do qual ele faz parte lá. Gentilmente esteve aqui hoje para falar sobre isso. E nós estamos falando hoje aqui da importância da música, desde os nossos ancestrais. E, professor, quais são hoje as técnicas da musicoterapia? Eu chego lá e quero fazer musicoterapia, quais são as técnicas hoje? Eu sei que tem 4 a 5 modelos, né? Veja bem, Jean, desculpe, nós falamos... Moreno, nós falamos do nosso amigo Jean. Um grande abraço para ele. Moreno, foi um ato falho, né? Então, eu não sou a pessoa mais autorizada a falar de musicoterapia. Isso. Na verdade, eu estou falando de processos de liberação através da música. Muito bem. Hoje você tem outros termos, sound healing, por exemplo. Esse é novo. Né? Diga aí é o um que termo é isso mais utilizado ultimamente para substituir musicoterapia, porque, na verdade, abrange coisas diferenciadas, sound healing. Mas eu também não estou falando do sound healing. Eu estou falando, por uma ótica terapêutica, das propiciações terapêuticas produzidas tanto pelo canto quanto pela música instrumental, a partir da vivência de um espaço onde você pode dizer aquilo que você não diria comumente. Muito bem, então nós estamos falando de música e a importância que ela tem para nossos sentimentos, principalmente os ilhados. Então vamos voltar a conversar sobre o brega e o pop, né? O brega, o pop, o chique, né? O chique. Professor, e dentro dessa apresentação sua lá no Festival Pium, me chamou muita atenção, porque o senhor fala que nós deixamos de escutar o brega, que nós deixamos de curtir a nossa sofrência, que isso não deixava de ser uma grande terapia. Muito bem, muito bem. Eu vou falar uma coisa que vai surpreender alguns espiritualistas e alguns yogis e alguns meditadores e algumas pessoas que estão procurando o despertar dos chakras, ou seja, a ascensão de Kundalini. Aquele que não passa pela paixão, aquele que não passa pelos sentimentos humanos mais comuns, aquele que não passa pela expressão de suas emoções, não pode desenvolver o chakra cardíaco, o chakra do coração. O chakra do coração, a Anahata, só é desenvolvido naturalmente quando você expressa as emoções. E emoções, nostalgias, sofrências, tristezas, paixões, alegrias, né? paixões. Todo esse colorário de coisas emocionais precisam atravessar o centro do nosso coração e, a partir daí, nós crescemos. Há um crescimento. Ninguém cresce sem experimentar as nuances do que as emoções podem passar. Então, a primeira coisa em terapia que a gente precisa fazer no tocante à música na relação com as emoções é: você se lembre que você cresceu ouvindo de seu pai e de sua mãe um certo repertório. Toda família tem um repertório, né, Moreno? Tem. Muito forte, muito perpetuado, né? Perpetuado. Até hoje eu gosto de Asa Branca, professor. Para mim é um hino do Nordeste do Brasil, porque quando eu era criança, meu pai me colocava para dormir assoviando Asa Branca. Assoviando Asa Branca. E Asa Branca ficou como hino, então às vezes quando eu quero me lembrar dele, que ele já partiu, eu escuto Asa Branca. Olha, ele volta, né? Ele volta. Para você ter uma ideia, meu pai era trompetista, um excelente trompetista, seu Lorival Bezerra, lá de Cerro Corá. Quem o conheceu sabe o quanto ele escrevia bem música. Inclusive lá tinha uma banda muito, muito importante. Ainda tem, não tem tanta importância como no passado. Obviamente que seu pai deve ter contribuído para a formação da banda lá. Sim, meu pai tocou junto com Tonheca Dantas e com esse povo todo, com o velho Mainha, saxofonista daqui de Natal. Então veja,
a coisa é tão impregna de tal modo o nosso inconsciente que se eu estiver escutando uma música, um trompete tocando, se eu fechar os olhos, meu pai está presente. Retorna, né? Vou devolver a indagação. Seu pai retorna, porque isso faz parte das memórias afetivas. Faz parte das memórias afetivas. Então, há uma cronologia que pode ser expressada através de um repertório musical. A cronologia do desenvolvimento emocional de um indivíduo. As suas emoções, desde sua infância até hoje, estão associadas a músicas. Nós nascemos escutando música, nós crescemos escutando música, e a música faz parte da gente, né? Embora hoje a gente não queira mais, acha que é feio sentar numa mesa do bar e escutar lá um Roberto Carlos e ficar curtindo aquela sofrência, seja por que motivo for. Eu me lembro que quando eu era adolescente, os adultos sentavam no bar até por uma preocupação, escutava música por uma preocupação. Hoje a gente não está fazendo mais isso, né, professor? E por isso que nós estamos sofrendo tanto, né? Hoje há uma substituição, uma espécie do que a gente chamaria em psicanálise de isolamento. Nós estamos desvalorizando ou invalidando a função de apaixonar-se. Isso não existe mais não, isso acabou. O romantismo desapareceu como uma praga. E agora com a história de decolonização, a partir do que se politiza tudo na vida, ser romântico é um grande erro. Né? É politicamente um erro. E terapeuticamente, psicologicamente, é também hora de calcular, de fazer escolhas bem calculadas. Ou seja, viver a experiência do apaixonamento transformou-se num grande desvio da evolução. E de um grande desvio de sentimento, né, professor? Porque hoje parece que é uma coisa feia você falar de amor, você expressar seu amor, é uma coisa antiquada, e nós somos seres essencialmente amorosos, né? Nós viemos ao mundo para aprender a amar. E na hora que a gente deixa de expor, de sentir essa presença do amor, da forma de se apaixonar, da forma de curtir essa paixão, nós estamos começando a ilhar os nossos sentimentos, né? E aí por isso que não se produz tanta música hoje com muita qualidade, porque a gente não escuta mais, porque não nos remete a nada. Nós vamos para um Belchior, nós vamos para um Fagner, nós vamos para um Roberto Carlos, nós vamos para o passado. Por quê? Só que nós estamos deixando o nosso sentimento cada dia mais ilhados, né? Agora, você pode prestar atenção que mesmo as pessoas que não estão mais habituadas, se você começar a solfejar por várias vezes uma música, ela começa a lhe acompanhar sem querer. Exatamente. E entra no clima também, né? Então, não adianta fingir, não adianta fugir, né? Porque em algum momento, aquela emoção que está associada às músicas que você ouviu, vem à tona. E aí, aquela pessoa que você pretendia ser controlada, equilibrada, que não se apaixona, que não se entrega, cai por terra e se vê vítima de novo. E aí, por isso que nós estamos tendo tanto caso de depressão, tanto caso que antes a gente chamava de melancolia, né? No passado a gente chamava de melancolia, foi substituído por depressão, porque nós temos vergonha de expressar nossos sentimentos. Eu estou aqui sofrendo por amor ou amando, e eu disfarço as evidências. Isso é uma coisa impressionante. E quando eu estava escutando o show da virada agora em São Paulo, que evidências viram o hino brasileiro, é evidente que vai, né? Porque nós disfarçamos as evidências. Nós negamos e vivemos de aparência. Vivemos suplantando, né? Isso. Ficamos craques em suplantar os sentimentos, porque eles são perigosos, né? Eles podem nos tirar do falso equilíbrio que assumimos. E aí eu acho, professor, que a gente fica com medo de ser frágil, né? De mostrar uma fragilidade, não é verdade? Eu tenho uma composição que está no
para ser lançada agora, chamada Carta do Louco, aonde eu digo ser louco é ser são. No caminho do amor floresce a coragem, no risco da paisagem. Uma pequena flor, ela nasce e exala seu perfume, sem o medo de ser atropelada, sem o medo de ser arrancada. Ela exerce a função de exalar seu perfume. O coração existe para amar. O coração existe para mover a vida, para juntar a vida. Ele está sendo suplantado pelo medo da decepção. Na verdade, o que existe hoje não é uma recusa a amar, mas o medo de ser decepcionado. Na verdade, sempre foi assim, mas há uma ênfase muito grande hoje. Então, veja que interessante, o nome coração, ele também tem um radical, tem o mesmo radical do nome coragem. Coração e coragem. O coração é um espaço da alma onde a coragem é a essência. Mas o que é a coragem? Não é a coragem de matar alguém, mas a coragem de assumir que você se submete e cai de amor por alguém. É a coragem de expressar o sentimento, principalmente do amor. O ser humano está ficando, teoricamente, mais embrutecido, mais duro, mas por dentro ele continua frágil, porque o sentimento do ser humano é o amor. Não existe outro. Então a essência do ser humano é o amor. E nós estamos esquecendo. Nós não queremos mais amar. Nós queremos disfarçar as evidências, né? E isso tudo tem uma consequência gigantesca para o nosso corpo, para a nossa alma e principalmente para o nosso coração. Talvez um dia a ciência vá compreender e vai encontrar uma maneira de mostrar que quando nós temos um infarto, muitas vezes foi acúmulo das emoções e dos sentimentos ilhados lá. A supressão dos sentimentos. Supressão dos sentimentos. E a gente pensa que não mata? Mata. Tente sempre engolir o que foi nos dito na infância. Engula o choro, não chore. Exatamente, não é verdade? Tente engolir seus sentimentos e você vai ver para onde vai. É uma represa, uma hora vai estourar. Então é muito importante isso que o professor está dizendo, porque nós estamos suprimindo os sentimentos. Será que eu, homem alfa, tenho ainda coragem de me apaixonar e dizer para as pessoas que eu estou vivendo uma paixão? Olha, Moreno, desculpe, é incrível, mas eu já escutei de algumas pessoas, como é que você está na relação com fulano? E dela dizer, eu acabei, ele se apaixonou, então, ele se apaixonou, então não deu certo mais. Se apaixonou, correu o risco de parecer tolo, correu o risco de parecer frágil. Professor, eu ficaria conversando com o senhor aqui daqui até a outra virada de ano, porque esse é um tema que, além de ser apaixonante, é muito importante para mim, para quem nos escuta e para quem está sofrendo porque não consegue amar. E o recado que nós queremos passar hoje, ame. Se você não amar o próximo, se ame, curta seus sentimentos, chore quando for preciso chorar, sorria quando for preciso sorrir, pule quando for preciso pular, mas seja feliz. Uma hora você tanto represar seus sentimentos, vai ter um preço, caro amigo e cara amiga. E a vida é fantástica, você pode amar apenas por um segundo. Quando o professor deu o exemplo da Rosa, ela simplesmente cumpriu o papel dela. Qual é o papel do ser humano? É crescer, pagar boleto, escola? Não, é amar o próximo, a si, ao outro. Quem é seu próximo? Então é muito importante isso que o professor traz, porque ele está falando de sentimento, ele está fazendo simplesmente a junção música, sentimento. Mas não é o sentimento que está lá fora, é o sentimento que está aqui dentro do meu coração e que nós estamos esquecendo que nós somos feitos de sentimentos e de sentido. Sentido a gente usa. Visão, tato e os sentimentos. Nós estamos fazendo o que com eles? Nós estamos disfarçando as evidências. Por isso que evidências é o hino do Brasil, viu, professor? Sim, uma música, sim. Né? Então eu gostaria imensamente de agradecer a sua participação aqui conosco. Eu fico muito feliz. Vamos ter outras oportunidades. O professor é um grande músico, nós vamos trazer ele aqui para ele tocar, né? Como ele tem as obrigações dele lá em Caicó, mas ele sempre vem a Natal ver o mar.
De vez em quando ele vem ver o mar Na aqui em verdade, eu Natal. moro em Natal. Ah, você mora em Eu moro em Natal, Natal. muito bem. Mas esses deslocamentos para Caicó... Caicó viu, tira um professor? tempinho, é. Tira. Então, professor, eu gostaria imensamente de agradecer a sua participação aqui. Fique à vontade para suas considerações final. Quem quiser lhe encontrar, quem quiser escutar sua música, quem quiser fazer yoga e meditação, onde lhe encontrar, fique à vontade, o microfone é todo seu. Ok, pessoal, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, Moreno. Então, fica aqui a indicação de que a UERN, como eu já citei no festival, ela é uma prestadora de serviço à comunidade, ela oferece terapia gratuita, oferece curso de terapia gratuito, terapias integrativas nas suas diversas modalidades. E eu próprio tenho o Filoterapeia, que é um curso de formação também em terapia, oferecido de modo gratuito. Pode colocar o telefone, né? Pode. O meu número para fazer contato é o 849-8119-1066. Pode repetir, professor. 849-8119-1066. Então, através desse telefone, você pode fazer parte, sem pagar nada, na formação de filoterapeia e também nos eventos do NUPIX, do Núcleo de Formação em Terapias Integrativas. E recado final, gente, o amor em seus diversos níveis, desde a paixão mais baixa e quedada, até a mais sublime e divina, são partes de um estágio indispensável para o desenvolvimento do ser humano. Ame, apaixone-se e me convide para tocar junto da sua paixão. Muito bem, então, esse foi o professor Pré-Razido. Quem quiser entrar em contato com ele, é um músico fantástico, toca música belíssima, vocês precisam conhecer o trabalho dele. Fique à vontade, quer participar do grupo de terapia? Entra em contato, ele vai lá dar todas as coordenadas. A UERN é a nossa universidade estadual e que está lá de braços abertos para receber quem precisar e quem achar por bem lá procurar. É só você procurar, eu digo sempre que existem caminhos, é só a gente tentar. E para você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua participação. Esse programa é feito para você e por vocês. A nós que ficamos aqui, um grande abraço e que tenham um feliz 2024. Fique ligado na programação da Start, siga nossas redes sociais, curta, dá um like lá, que nos ajuda muito. Um feliz 2024, espero que a gente esteja junto esse ano inteiro, que no próximo ano a gente esteja de novo começando o ano com o pé direito. Nós já temos muito mais do que nós merecemos. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser.